Revolução Industrial. Com início na Inglaterra, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial foi um processo que marcou a transição da produção artesanal para a produção mecanizada, transformando profundamente a economia, a sociedade e as relações de trabalho em todo o mundo. O pioneirismo inglês pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles, destaca-se o fortalecimento da burguesia após a Revolução Gloriosa, que garantiu maior estabilidade política e segurança para os investimentos, além da consolidação do mercantilismo. Outro fator importante foram os cercamentos, leis que expulsaram muitos camponeses do campo, criando um grande contingente de mão de obra disponível para trabalhar nas cidades e nas fábricas. A Inglaterra também possuía abundantes recursos naturais, como carvão mineral e ferro, fundamentais para a geração de energia e para a fabricação de máquinas. Além disso, contava com uma eficiente rede de transportes, formada por rios navegáveis e canais artificiais, que facilitava o escoamento das mercadorias e a integração do mercado interno. A Revolução Industrial é dividida em 4 fases, de acordo com as transformações tecnológicas e produtivas ocorridas ao longo do tempo. A primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1760 e 1840 e foi marcada pela mecanização da produção têxtil, substituindo o trabalho artesanal pelas máquinas. Nesse período, o carvão mineral tornou-se a principal fonte de energia, impulsionando o funcionamento das fábricas. A invenção e o aperfeiçoamento da máquina a vapor, por James Watt em 1769, foram decisivos para esse processo, pois ampliaram a capacidade produtiva e transformaram os meios de transporte. Destacam-se a locomotiva a vapor, desenvolvida por George Stephenson em 1814, que revolucionou o transporte de cargas e passageiros, e o navio a vapor, responsável por reduzir significativamente o tempo e os custos das viagens transoceânicas. A segunda Revolução Industrial, ocorrida entre 1870 e 1914, caracterizou-se pela introdução de novas fontes de energia e de materiais industriais. O aço passou a substituir o ferro em larga escala, enquanto a eletricidade e o petróleo impulsionaram a produção. Houve também grandes avanços na indústria química e na organização do trabalho, com o surgimento da linha de montagem e dos métodos de produção associados ao Fordismo e ao Taylorismo, que aumentaram a produtividade e padronizaram os bens industriais. A terceira Revolução Industrial, que ocorreu ao longo do século XX, esteve ligada ao desenvolvimento da eletrônica, da automação e das tecnologias da informação. A introdução de computadores, sistemas automatizados e, posteriormente, da internet transformou profundamente os processos produtivos, a comunicação e o acesso à informação. Atualmente, vive-se a quarta Revolução Industrial, caracterizada pela integração entre tecnologias digitais, físicas e biológicas. Esse período é marcado pelo avanço da inteligência artificial, da internet das coisas e da biotecnologia, que vem redefinindo os modos de produção, o trabalho e a vida em sociedade. Embora a Revolução Industrial tenha promovido importantes avanços para a sociedade, ela também provocou graves impactos sociais e ambientais, como o trabalho infantil, jornadas de trabalho exaustivas, baixos salários, urbanização desordenada, poluição, aprofundamento das desigualdades sociais e o surgimento de conflitos entre as classes. Diante desse contexto, Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram o socialismo científico, uma crítica ao capitalismo industrial fundamentada no materialismo histórico, que compreende a história como resultado da luta de classes entre burguesia e proletariado. Marx dizia que no capitalismo o trabalhador produz mais riqueza do que recebe em salário. Ele chamou de mais-valia o valor excedente criado pelo trabalhador e apropriado pelo capitalista, evidenciando a exploração do trabalho. Além disso, desenvolveu o conceito de alienação, que ocorre quando o trabalhador perde o controle sobre o que produz e sobre o processo produtivo, passando a executar tarefas repetitivas sem reconhecer sentido ou realização no próprio trabalho. Para o socialismo científico, a história é marcada pela luta de classes entre ricos e pobres,
e o objetivo final é acabar com o capitalismo e criar uma sociedade justa e sem classes, em que os meios de produção pertençam a todos. Essas ideias foram sistematizadas principalmente no Manifesto Comunista e em O Capital, influenciando movimentos de resistência operária, como o ludismo, o cartismo e o sindicalismo, que passaram a reivindicar direitos políticos e melhores condições de trabalho. A Revolução Industrial representou um verdadeiro divisor de águas na história, ao mesmo tempo em que impulsionou o progresso tecnológico, econômico e científico, também evidenciou graves problemas sociais e ambientais. Esse processo transformou profundamente as formas de produção, trabalho e organização da vida urbana, dando origem tanto à sociedade de consumo moderna quanto às lutas por direitos sociais e trabalhistas. Aí resumido, conteúdo educacional e histórico produzido com apoio de inteligência artificial.